Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Serafim, eu sou o host e o rosto aqui desse canal, o rosto desse programa. E a nossa aula de hoje vai ser a respeito de um assunto, é como se fosse uma continuidade da nossa aula anterior, que foi a aula sobre prevenção de lesões na corrida. Dentro daquela aula, eu trouxe alguns componentes que são fundamentais quando a gente pensa em prevenção de lesões de corredores. E nesse caso, hoje eu trago um desses temas mais específicos, que é o trabalho de fortalecimento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente consiga ir avançando aqui ao que diz respeito à aula de hoje. Eu, como vocês sabem, para quem me acompanha aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, lá no @ThiagoMove, sabe que eu sou um indivíduo que estou um pouco mais engajado com a corrida. A corrida é um esporte no qual eu já citei que tive muitas dificuldades, citei inclusive na aula anterior, mas que atualmente eu tenho depositado um pouco mais de energia nela e tenho me dedicado um pouco mais é, nela como um esporte. Apesar de que hoje, no momento em que eu gravo, eu estou uma semana sem correr. Por quê? Eu estou em um mês bem intenso. Hoje é domingo à tarde, eu estou em um mês que na quarta-feira eu viajo para o Rio, para o Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, e na outra semana eu tenho o Congresso Sul-Brasileiro de Fisioterapia Esportiva. Um deles eu vou apresentar um artigo científico a respeito da reabilitação do ligamento cruzado anterior, e um outro eu vou apresentar um workshop. Então, eu vou ministrar um workshop sobre o treino por oclusão vascular. Ambos os assuntos têm bastante coisa aqui no canal para quem quiser se integrar um pouco mais, né? Tem muita coisa sobre LCA, sobre ligamento cruzado anterior, e tem algumas coisas, incluindo LCA, a respeito do treino por oclusão vascular, que é uma opção aí bem interessante para muitos indivíduos. Mas hoje, né, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa, né? Treino de força para corredores. Como é? A gente sabe que na corrida, e todo mundo quer, né, dentro da corrida, ser um indivíduo que vai correr rápido, vai correr no menor tempo possível, vai correr bem, não vai se machucar. Mas para a gente atingir esse patamar, a gente precisa passar por algum processo, né? Precisa passar por algum período onde a gente precisa se preparar para isso. E há algo em comum entre os corredores, que é gostar de correr. Ainda bem que os corredores gostam de correr, porém, gostar apenas de correr. Então, quando a gente pensa em corredores, a gente pensa naquele indivíduo que ele é muito magro. Claro, eu falo de indivíduos que realmente vivem mais o esporte e que têm uma dificuldade de ganhar força. Mas isso não precisa ser uma regra. E eu não sei qual é o perfil de você que está assistindo essa aula, que está ouvindo essa aula na sua plataforma de áudio, mas talvez você seja um indivíduo como eu, um indivíduo, entre aspas, híbrido, que faz lá seu treino de força e que faz a sua corrida para manter o condicionamento e gosta de manter uma certa competitividade consigo mesmo e com alguns outros indivíduos. Independente de qual o seu nível e de qual a sua relevância dentro do esporte, dentro da corrida, se você é um iniciante, se você é um avançado, se você é um atleta profissional, você precisa trabalhar força dentro da corrida. Não existe nenhum esporte que não exija força. Talvez xadrez, mas mesmo assim, o trabalho de força vai economizar algumas coisas dentro da modalidade. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer um review aqui sobre corrida rapidamente para a gente trazer pontos fundamentais da prevenção de lesões. Então, recapitulando um pouco a aula anterior e adentrar de fato aí no treino de força para corredores. Vamos ver quanto tempo que a gente leva nessa aula para que a gente seja o mais objetivo possível e seja realmente prático para você sair daqui já pensando em treinamento para você, seja você um atleta, seja você um treinador, seja você um fisioterapeuta que quer entender um pouco mais sobre o treinamento de força para o seu paciente, para o seu aluno, né, para o seu assessorando. Uma breve introdução, vamos lá. O que é a corrida, cara? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. A corrida nada mais é do que uma sequência de saltos de uma perna para outra. Dá uma olhada nesse homem correndo. Correndo na praia, pé no chão, não quero entrar em pontos aqui a respeito de pisada, biomecânica da corrida, eu quero só que vocês pensem o que é a corrida. Corrida nada mais é do que uma sequência de saltos de uma perna para outra. Ou seja, ou o indivíduo está com uma perna no chão apoiada ao chão, ou o indivíduo está com a outra perna apoiada ao chão,
ou ele está com as duas pernas no ar, sem nenhuma perna apoiada ao chão. Se o indivíduo estiver com as duas pernas apoiadas ao chão ao mesmo tempo, ele provavelmente não está mais correndo. Ele está caminhando, seja uma caminhada devagar, seja uma caminhada rápida, ou fazendo a marcha atlética. Então, ou esse indivíduo está na fase aérea, ou ele está em apoio unipodal. A imagem parou agora justamente no indivíduo, nesse homem, sem as duas pernas em contato com o solo, ou seja, ele está com as duas pernas na fase aérea da corrida. Uma em um momento diferente da outra, obviamente, uma está se preparando para a fase de contato inicial com o solo e outra acabou de sair da fase de propulsão. Propulsão é um termo que vocês vão ouvir um pouquinho mais daqui para frente nessa aula ainda. Então, entendendo um pouco esses componentes da corrida, a gente vai conseguir entender um pouco mais como que talvez pode ser um fortalecimento pensando de uma maneira mais funcional, ou seja, mais transferível para essa demanda que é a corrida a sequência de saltos. Esse slide eu retirei daquela aula anterior, que eu trouxe aquela questão dos pontos fundamentais da prevenção de lesões. E aí a gente cita mobilidade articular, uma periodização adequada, um aquecimento específico para a modalidade e o assunto da aula de hoje, o fortalecimento muscular. Esses quatro componentes são pilares para a gente poder prevenir lesões dentro do esporte, seja corrida, seja algum outro esporte. Isso aqui se encaixa para vários esportes. Então, mas vamos falar hoje especificamente do fortalecimento muscular para corrida, para corredores. Em primeiro lugar, tá? A corrida, ela é a base para qualquer esporte. Você precisa ter isso em mente. Eu assisti um vídeo hoje, estava rodando ali um pouco pelo Instagram, vendo algumas ideias, e de um médico que ele é psiquiatra, trabalha com um público específico, e ele estava citando a obrigatoriedade desse indivíduo largar um vício. Aí eu comecei a fazer uma analogia, né? Olha, talvez seja um ponto interessante trazer isso para os atletas, a base do fortalecimento. Porque o atleta, ele vai precisar fortalecer uma hora ou outra, seja pelo amor, seja pela dor. Por que eu falo isso? Talvez não seja muito motivacional falar isso, mas vamos encarar os fatos. Ou esse cara vai fazer fortalecimento para prevenir lesões, para aumentar o desempenho dele quando ele não sente uma dor, ou esse cara, e eu falo cara aqui, com indivíduos, homens ou mulheres, tá? É só a força da expressão. Ou esse cara, ele vai fazer força quando ele tiver uma lesão. Ele vai precisar fortalecer alguma musculatura específica e daí então vai ter que ter continuidade. Senão, muito provavelmente esse indivíduo vai voltar para o tratamento com uma recidiva de lesão ou com uma outra lesão, tá? Então, assim, o fortalecimento ele precisa fazer parte da cultura do esporte. Não é só sair correndo. Você precisa fazer muitas coisas em torno disso, por trás disso, para correr bem, para correr melhor e para correr com uma longevidade maior. E o fortalecimento não é aquela coisa, né, de virar um rato de academia. Não precisa ser uma frequência alta, 5, 6 vezes na semana. Não. Dependendo do período, uma vez na semana. Dependendo do período, 2 vezes na semana. Então, são coisas que dá para ir ajustando de acordo com o período de treinamento. Por isso é importante também ter uma periodização adequada, para você não sair fazendo treinos aleatórios por aí. Além disso, ele precisa ser específico para a modalidade. Então, ir para academia, fazer trabalho de hipertrofia, fazer trabalho lá de cadeira extensora, né, cadeira abdutora, 3 séries de 8 a 12 repetições, esquece. Não é isso que você precisa, tá? Então, esqueça trabalho de hipertrofia. É melhor do que fazer nada? Claro, com certeza. Mas tem muitas coisas, tem muitas variações que dá para fazer. Além disso, né, e infelizmente é o que eu particularmente vejo ainda muito no ambiente de academia, né? Aquele indivíduo que corre, que quer fazer musculação para não se machucar, mas o treino que é passado para ele é um treino genérico, um treino do indivíduo que quer ganhar massa muscular, basicamente isso. Mas se a gente pensa no esporte, a gente precisa pensar na individualidade desse sujeito para que isso também seja mais específico. Tá aí 2 princípios do treinamento que não podem jamais ser esquecidos. Então, assim, se você vai para academia, você é corredor e está fazendo esse tipo de exercício para
transferir para a corrida, esquece, tá? Cadeira extensora, aí alguns exemplos nas imagens, né? Cadeira extensora, leg press, cadeira adutora, cadeira abdutora. Esses são apenas alguns dos exemplos de coisas que você, se você faz isso, para agora, tá? Acompanha um pouquinho mais o canal. Se quiser contratar minha consultoria, pode chamar ali no Instagram que a gente também pode contribuir em relação a isso. Mas olha, se você está fazendo isso, você está fazendo errado. O que precisa conter esse fortalecimento, pensando na prevenção de lesões de corredores? Primeiro, treino de força, força de verdade, tá? Não é aquela coisinha de treinos com halteres coloridos. Treinos de pliometria, treinos que envolvem estabilidade, treinos que envolvem exercícios unipodais, ou seja, com uma perna só apoiada, e treinos propulsivos. Vocês vão ver que um acaba complementando o outro e muitas vezes. Vamos agora falar de cada um desses componentes para que a gente consiga entender um pouco mais os seus mecanismos dentro da função prevenção de lesões. E o fortalecimento ele não vai ter só a função de prevenir lesões, mas também uma maior economia. Né? A economia de energia é aquilo que a gente busca dentro do esporte para que você consiga otimizar a sua performance. Afinal de contas, se você cansa mais para fazer determinada atividade, você vai fazer determinada atividade em uma intensidade maior. Automaticamente o seu desempenho vai aumentar. Além, é claro, do que eu me proponho aqui mais hoje, que é falar sobre a prevenção de lesões. Treino de força, vamos lá. O treino de força, ele é força de verdade, gente, tá? Não é aquele treino leve, não é aquele treino com halter coloridinho, não é aquele treino que você fica só se mexendo com pesos insignificantes, achando que está fortalecendo alguma coisa, mas na verdade está só fazendo uma mobilização ativa do seu membro, tá? Você precisa treinar força de verdade. E a força em si, quando eu falo treino de força, não é só aquele treino puramente de força, ele pode envolver treino de potência. Isso vai depender muito do seu período de treinamento, muito do que você se propõe dentro de uma periodização. Em alguns momentos você vai ter treinos mais focados em força, então cargas altas, né, com volume de repetições altas, às vezes treino mais focado em potência. E aí vai envolver, inclusive, treinos de pliometria junto, mas já vamos falar da pliometria. E esses dois tipos de treinos, eles vão envolver majoritariamente exercícios biarticulares. O que são exercícios biarticulares? São exercícios que envolvem mais de uma articulação. Por exemplo, agachamento envolve mais de uma articulação, envolve quadril, joelho, tornozelo, afundo búlgaro, mesma coisa. Hip thruster, né, a elevação pélvica, mesma coisa, quadril, joelho, tornozelo também. Outros exemplos, terra, stiff, enfim, são muitos exercícios biarticulares que você pode utilizar, não focando apenas nos uniarticulares, como por exemplo, cadeira extensora, cadeira flexora, cadeira adutora, cadeira abdutora. Então, assim, esse tipo de exercício não vai ser o exercício que vai te ajudar na prevenção de lesões ou no aumento da sua performance. Eles podem ser exercícios complementares, então tem um ganho marginal ali, mas não vai ser o ganho principal, tá? E como vocês podem ver aí na tela, se vocês estiverem assistindo pela tela, tem uma fórmula aí, né? Uma fórmula da física. O que que é essa fórmula aí, para quem lembra, né? Força nada mais é do que massa vezes aceleração. Como que a gente transfere isso pensando na performance, na prevenção de lesões? A primeira vez que eu tive esse insight foi numa palestra do Congresso Brasileiro e Congresso Internacional, na verdade, de Física Esportiva da SONAF, em Caldas Novas, uma palestra do Irineu Loturco, um cara que é referência dentro da performance esportiva nacional e internacional, com vários artigos publicados. Ele trouxe essa fórmula para falar de quê? Para falar do treino baseado em velocidade. Então vamos pensar, se para ganhar força eu preciso mover uma massa, ou seja, eu preciso mover uma carga alta, eu provavelmente não vou conseguir acelerar muito esse peso. Então essa é uma forma de eu ganhar força. Agora vejam só, qual é o outro componente da fórmula que eu posso movimentar sem mexer na massa, ou seja, sem mexer na carga, mas eu posso ainda assim ganhar força. Quer mexer o quê? Na aceleração. Então, para ganhar força, ou
eu faço trabalhos que envolvam mais massa, ou seja, mais carga, ou mais aceleração, ou seja, eu movo a mesma carga com uma velocidade mais alta, a velocidade mais alta que eu conseguir. Isso vai ter ganhos o quê? Vai ter ganhos, inclusive, de trabalho de potência. Isso é muito interessante, porque dá para você variar muito em estímulo sabendo disso. A partir disso, você consegue montar uma periodização que você não precisa estar sempre trabalhando em altas cargas. Você pode também fazer trabalhos de potência a partir do treino baseado em velocidade. Claro que existem formas de você avaliar esse componente, entender se você realmente está fazendo um treino com uma aceleração adequada, com uma potência adequada, mas de maneira geral você pode ganhar força ou mexendo na massa, ou seja, colocando mais peso, ou mexendo na aceleração, ou seja, fazendo mais rápido o movimento. Então, o agachamento, por exemplo, vai ser mais funcional muitas vezes na corrida, você fazer um treino mexendo na aceleração do que fazer um treino mexendo na massa. Acho que fui claro por aqui, então vou dar sequência à nossa aula. Vamos lá, treino de pliometria. Aqui é um tipo de treino que mexe muito na aceleração. O que é a pliometria? A pliometria é quando você trabalha com uma sequência de alongamento e encurtamento de uma musculatura. Por exemplo, quando você aterriza de um salto e já salta logo na sequência, sem dar muito tempo. Você faz o quê? Você faz uma constante elástica ali do seu músculo. Seu músculo alonga e encurta rapidamente. Esse é o treino de pliometria. Se você parar para pensar, é justamente o que você faz na corrida de uma perna para outra. Você aterriza e já precisa gerar força para fazer o movimento de propulsão à frente. Ou seja, é um tipo de treino também contribui aí para a sua performance, né? É um treino onde a força reativa é um termo um pouco mais recente, esse de força reativa, mas é de você, por exemplo, reagir ao solo a partir de um determinado estímulo. Então você desacelera e acelera rapidamente em sequência. Esse é um treino pliométrico. Treinos de saltos muitas vezes são treinos pliométricos, né? Porque envolve o alongamento e encurtamento dessa musculatura. É o exemplo clássico aí de treinamento de pliometria. Eu trouxe um artigo aqui, vocês estão vendo a capa dele, né? Na verdade, o título dele, que ele compara o treino de força pesado, né? O Heavy Resistance Training versus Plyometric Training, ou seja, contra o treino pliométrico para promover energia, economia de energia e performance de atletas corredores. É uma revisão sistemática com meta-análise, e aí eu trouxe aqui os gráficos dessa meta-análise. Para quem não sabe interpretar uma meta-análise, eu vou explicar aqui rapidamente, tá? Primeiro a gente tem esses dois gráficos aqui. E aí, como vocês podem ver aqui nos títulos dos gráficos, ó, Heavy Resistance Training no gráfico acima e Plyometric Training no gráfico abaixo. Esse gráfico chama gráfico floresta, tá? Como que a gente interpreta esse gráfico? Tem um eixo aqui perpendicular e um outro eixo que passa na horizontal. O que a gente tem aqui? A gente vai tendo a média dos estudos e lá no final a gente tem uma espécie de diamante. Quando esse diamante cruza essa linha, que é o que está acontecendo aqui embaixo, no gráfico de baixo, a gente então não tem uma diferença significativamente importante. Porém, quando esse diamante não cruza a linha, está indo para um dos lados, a gente tem uma diferença significativamente importante. E o que a gente tem aqui, ó? No lado esquerdo, a gente tem o grupo experimental, ou seja, é o grupo que fez treinamento resistido pesado. No lado direito, a gente tem o grupo controle, ou seja, são as comparações que eles fizeram lá. Provavelmente foram grupos que fizeram treinamento mais leve, grupos que não fizeram nada. Aí precisa ver cada um dos estudos, o que eles fizeram ali. E aí, dentro dessa comparação, percebam que todos os estudos levam a média favorável ao grupo experimental. Mas favorável a quê? Aqui na legenda embaixo, fala, ó, é economia de energia. Então, um grupo de treinamento resistido, treinamento de força pesado, possui uma economia de energia favorável se comparado ao grupo controle. Né? Então, aqui o gráfico, aliás, o diamante não está tocando no gráfico, logo tem uma diferença significativamente importante. Justamente o que eu trouxe agora nessa imagem um pouco maior. Já o treinamento pliométrico não trouxe tanto esse resultado. Percebam que não há
essa diferença significativamente importante. Um outro gráfico aqui para falar de performance, né? A gente tem aqui, ó, o resistance training, ou seja, o treino resistido pesado, só dois estudos avaliaram, então a gente precisa tomar um certo cuidado com a extrapolação desses resultados, e não houve diferença. Já lá embaixo, lá no treino pliométrico, a gente percebe a diferença, né? Então já percebemos aí a diferença em relação ao grupo controle do treinamento pliométrico. Como conclusão, o que que esse estudo nos traz? Que uma forma de estímulo nos traz economia e uma outra forma do estímulo nos traz o ganho de performance. Deixa eu só relembrar que eu até me perdi aqui. Então, o treinamento pliométrico tem o ganho de performance e o treino de força pesado. E quanto pesado, Thiago, aqui, ó, na conclusão eles trouxeram ou mais de 90% do RM ou menos de 4 repetições máximas. É um treino de força de verdade, é um Heavy Resistance Training. Não é treino de musculação convencional, 3 séries de 8 a 12. Então, atleta de corrida precisa treinar pesado, seja com treino de força, seja com treino de pliometria, um treino de potência. Para quê? Para economizar energia e para conseguir mais performance. Automaticamente prevenir lesões. Então, trouxe esse estudo só para vocês perceberem a importância quando a gente fala de treinamento resistido, treinamento de força para atletas de corrida. Exercícios propulsivos. Vamos lá. Existe algo chamado tríplice extensão do membro inferior. E o que que é isso, Thiago? Como vocês podem ver esse atleta aí correndo, e esse atleta sou eu, tá? Sou eu correndo na esteira. Eu tinha um vídeo meu aqui correndo, bati um print desse vídeo para colocar aí. Existe algo chamado tríplice extensão. O que que é isso? É quando a gente faz ao mesmo tempo extensão do quadril, ou seja, quando a perna vem para trás, extensão do joelho, ou seja, a contração do quadríceps, e extensão da panturrilha, extensão do tornozelo, desculpa, que é um movimento de plantiflexão. Quando eu tenho esses três componentes atuando junto, eu tenho a tríplice extensão do membro inferior. Percebam que quando eu consigo ter a sinergia desses três movimentos, eu consigo fazer uma propulsão mais fácil, com uma maior capacidade para levar minha perna à frente, para levar meu corpo à frente e eu conseguir correr melhor, maior distância, ter maior economia de energia. Então, ter exercícios que trabalhem esse tipo de componente é extremamente importante. Aí tá um exemplo de um deles. Ó. Então, eu trabalho um pouco de frenagem aqui. E, logo na sequência, eu faço um movimento propulsivo. Preferencialmente, esse tipo de estímulo, ele é mais interessante em exercícios que envolvem, com exercícios, né, com dias de fortalecimentos, que envolve potência e pliometria. Então, esse é um exemplo de exercício que eu acabo prescrevendo para alguns atletas e pacientes de consultoria online. Outro tipo de exercício, e esse eu uso muito, mas muito mesmo, para praticamente todo mundo que corre e pratica esportes de sprint. Exercício como se eu estivesse segurando a parede, né? Eu faço força contra a parede, movimento em diagonal para cima. Então percebam a tríplice extensão: quadril, joelho, tornozelo, fazendo movimento diagonal para cima. Para quê? Para estimular a tríplice extensão do membro inferior. Trabalhar esse tipo de componente, exercícios propulsivos, são fundamentais para quê? Para que a gente consiga transferir isso para a corrida. São exercícios específicos para atletas, não só corredores, mas esportes que envolvem corrida. Ou seja, boa parte dos esportes. Fortalecimento com exercícios unipodais. Tiago, o que são os exercícios unipodais? Uni tem a ver com um, podal tem a ver com pé. Ou seja, exercício com um dos pés apoiado, na verdade, ao chão, né? Então aqui o que que eu trabalho? Trabalho muito a estabilidade de membro inferior. Lembra que na corrida, ou estou com um pé apoiado, ou o outro, ou nenhum dos dois. Logo, preciso trabalhar componentes em apoio unipodal para trabalhar essa estabilidade geral de membro inferior. E aqui um outro exemplo. Stiff unilateral. Trabalho estabilidade, né, o que muitos chamam aí de propriocepção, mas na verdade a propriocepção tem a ver com a percepção
da sua articulação no espaço, não é muito o que a gente envolve aqui. Talvez, na verdade, o lado direito eu esteja trabalhando mais para propriocepção do que o lado esquerdo, mas muito trabalhando estabilidade unipodal, para que eu consiga, assim, ter uma maior estabilidade de tornozelo, joelho e componentes que envolvem o quadril. Além, é claro, de ter uma grande ativação aí de controle do core, do tronco, né, favorecendo ainda mais essas valências que vão ser transferíveis para a modalidade de corrida. E exercício de estabilidade. Então vejam que aquele tipo de exercício trazia já para mim um componente de estabilidade dentro de uma periodização, inclusive. É interessante trabalhar às vezes junto esses dois exercícios, pois vão se complementar dentro de uma sessão de treinamento. Mas que tipo de exercício, além daquele, Thiago, pode contribuir para a estabilidade geral? Exercícios como fortalecimento do core. E aí, né, a gente tem um exercício clássico que é a prancha, mas é um exercício meio batido, né? E para falar a verdade, eu não acho que muitas pessoas façam prancha de uma maneira correta, né? A gente faz, provavelmente fazem com pouca ativação de core, pouca ativação de quadril, pouca ativação escapular, muitas vezes faz muito largado. Então existem formas diferentes de você trabalhar o core, formas diferentes de você trabalhar componentes lombopélvico, né, onde envolve músculos do quadril também, o famoso glúteo médio. Existem inúmeras variações que eu também costumo prescrever dentro da consultoria, mas que a prancha já é um componente interessante, porém não tanto transferível para diversas modalidades. Mas só para vocês saberem que exercícios que trabalham o core são exercícios importantes para a gente melhorar a estabilidade geral desse indivíduo, principalmente estabilidade de tronco e estabilidade de quadril. Aí eu trago de novo esse gráfico, né? Para quem acompanhou a aula anterior, esse gráfico é um gráfico de relação agudo-crônico de carga de treinamento, onde a gente precisa entender um pouco isso antes da gente prescrever qualquer tipo de treinamento. Por quê? Se eu não entendo isso, a chance de eu levar meu atleta a uma zona de perigo, uma zona de perigo alto de lesões, como está montado ali na área mais vermelha do gráfico, é muito alto. Por quê? Se eu aumento de forma abrupta o volume e a carga de treino de uma semana para outra, talvez esse indivíduo não tenha uma lesão, mas ele fica um pouco mais propenso, dependendo do volume que ele estava fazendo anteriormente, dependendo de quanto foi esse aumento. O que que é, Thiago, relação aguda e crônica de treinamento? E aí, né, se vocês quiserem uma aula sobre relação agudo crônico de treinamento, deixem aí nos comentários que eu posso talvez fazer uma aula a respeito disso. É quando a gente pega uma semana do treinamento, ou seja, né, se a gente pegar uma média, nada mais é do que um microciclo, e divide pelas últimas 4 a 5 semanas, geralmente as 4 semanas que geralmente corresponde ao mesociclo, incluindo a semana atual de treinamento. E quando a gente divide uma semana atual pela média das últimas 4 semanas, a gente tem um número, a gente vai ter uma razão. Essa razão, quando ela começa a passar de 1,3, a gente já entra numa zona aqui no limbo que pode ser perigoso. Quando a gente chega em 1,5, a gente está numa zona muito perigosa. Esse indivíduo está muito próximo de ter uma lesão. Então, se isso continuar, às vezes, aumentando, a chance dele se lesionar é muito alta. Claro que lesões são componentes multifatoriais, mas dentro do treinamento, da área esportiva, que é a minha especialidade, quando a gente fala de carga de treinamento, é provavelmente o principal culpado aí, além, né, claro, dos componentes biomecânicos, além dos componentes psicológicos, mas a carga de treinamento é um cuidado que a gente precisa ter muito com o atleta na hora de prescrever algum e qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de periodização. Existe uma frase do Ramires Tibana, que é um dos principais especialistas hoje no Brasil no treinamento do fitness, do CrossFit, né, na verdade, mas dentro do treinamento funcional de alta intensidade, que é o seguinte, e o Ramires, inclusive, que eu tive a honra de ter na minha banca de dissertação de mestrado. Aquele que treina em alta intensidade todos os dias, não treina em alta intensidade nunca. Por quê? Esse cara vive cansado. Então, para ele, qualquer coisa vai ser intensa,
Por isso, uma periodização ela é fundamental para que você consiga otimizar seus ganhos relacionados à performance e para que você, dentro dessa performance maior, não se machuque, não tenha uma lesão. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula atual. Eu vou deixar aqui com vocês uma espécie de desafio. O que eu vou propor a vocês? Se vocês quiserem que eu monte uma espécie de microciclo de treinamento para corredores, deixem aí nos comentários. Outro dia eu fiz isso sobre o futebol. Vou fazer também aqui com os atletas que envolvem corrida. Se vocês quiserem que eu monte uma semana de microciclo de treinamento de força, de prevenção de lesões para atletas de corrida, deixem nos comentários que se tiver 5 comentários e se esse vídeo no YouTube atingir 20 likes, eu vou montar essa aula. Então, se você quer essa aula, deixa o like, compartilhe com seu amigo que é corredor, envia para ele, envia para aquele seu paciente, para aquele seu atleta que está teimando em não fortalecer, está matando o treinamento de força. E se você é atleta, envia para o seu colega de treino para que ele consiga acompanhar você também nos treinamentos de força. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Lembrando que, se você quer aula de periodização, do microciclo de periodização de corrida, deixe nos comentários que, se tiver 5 comentários e se tiver 20 likes do vídeo, eu vou fazer a aula. Então, espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Não deixe de seguir nas redes sociais, @ThiagoMove, @Clube do LCA, que é um conteúdo lá que eu posto muita coisa sobre ligamento cruzado anterior, para que você consiga acompanhar conteúdo embasado em ciência. Nos vemos na próxima aula. Nos vemos daqui a alguns dias. Até mais. Tchau, tchau.